Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus repouse sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui novamente para te entregar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu sei que eu sou falho, eu sou pecador, mas o Senhor me convocou para esta obra. Eu não estou aqui à toa, eu não estou aqui lançando palavras ao vento. Não. Eu estou aqui na direção do Espírito Santo porque eu sei que você precisa de um direcionamento, você precisa de uma palavra que te conforte, que te encoraje e que principalmente transforme o seu caráter, o seu coração e te torne mais parecido com Jesus. Amém? A Bíblia diz em Efésios capítulo 4 que Deus escolheu alguns para serem pastores, outros para serem mestres, outros evangelistas, outros para profetas, a fim de que todas as pessoas sejam edificadas, que o corpo de Cristo cresça, amadureça e que todos nós cheguemos à estatura de Jesus Cristo. Então, quando Deus escolhe alguém para o ministério, é para que aquela pessoa sirva o corpo de Cristo, que somos nós, que é a igreja. Amém? Não é para nós retermos o conhecimento, não é para nos acharmos melhores do que as outras pessoas, não. É para servirmos os nossos irmãos. E ninguém deu exemplo maior do que Jesus quando ele pegou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. E ele disse: façam vocês o mesmo. Irmãos, eu quero fazer isso com vocês. Eu quero trazer aqui ensinamentos da palavra do Senhor todo dia. Como você sabe, aqui eu não falo de religião, eu não tenho interesse de falar de religião. Eu quero apenas falar de um relacionamento que você pode ter com Deus Todo-Poderoso através do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém? Jesus está vivo, Ele mudou a minha vida e eu desejo que Ele mude a sua vida também. Então eu peço que você fique comigo até o final, porque com certeza existem bênçãos reservadas para você hoje. Amém? E depois da mensagem nós vamos orar, nós vamos levantar aqui um grande clamor. Essa corrente de fé, de oração tem crescido a cada dia e isso alegra muito o meu coração. Eu creio que hoje você vai sentir o Espírito Santo te tocar, te trazendo paz e a tranquilidade que você tanto tem buscado. Para isso eu peço que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botãozinho que está aqui embaixo do vídeo e inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho, ative também o sininho da notificação para que você receba os próximos vídeos diretamente no seu celular, onde você estiver, tá ok? E se você tem sido abençoado com o meu ministério, eu peço também que você se torne membro aqui do meu canal. Olha aqui embaixo do vídeo, tem um botão escrito Seja Membro. Se você clicar neste botão, você vai ter todas as instruções para se tornar membro e assim ajudar instituições de caridade que têm feito a diferença na vida de crianças carentes, famílias inteiras e também pessoas que têm problemas com álcool, com drogas, pessoas que estão em tratamento. Você pode ser usado por Deus na vida de cada um. Amém? Então clique aí para você saber mais e nós já vamos começar com uma palavra abençoada. É uma declaração que Josué fez para o povo a respeito da fidelidade de Deus e ele falou isso antes dele morrer. Olha o que ele disse: vocês sabem de todo o coração que todas as boas promessas do Senhor, seu Deus, se cumpriram. Nenhuma delas falhou. Irmãos, eu imagino que Josué, por ter chegado no final da sua vida, ele estava querendo trazer essa firmeza de fé, essa certeza de que Deus é fiel em suas promessas. Ele queria que o povo continuasse acreditando no Senhor, apesar da sua ausência. Josué queria que as pessoas continuassem acreditando que Deus continua fiel. Deus sempre é fiel em todas as gerações. Mas me responda uma coisa, você já desistiu de algum sonho ou de alguma promessa que Deus fez a você há muito tempo atrás? Talvez pelo fato de demorar demais, talvez pelo fato de você ficar confuso e não saber como agir diante daquela promessa. Muitas vezes você no começo fica animado, você fica contando para todo mundo aquilo que Deus prometeu. Então você fica orando, você tem uma motivação para orar, não é assim? A palavra motivação significa um motivo para a ação, ou seja, todo dia você tem um ânimo novo, você está confiante de que Deus irá fazer aquilo. Só que, irmãos, o tempo passa, as situações parecem que não mudam, parece então que a sua fé vai esmorecendo a cada dia.
e sem que você perceba, você de repente fica frustrado, você nem quer mais tocar naquele assunto, afinal de contas, causou uma ferida no seu coração. A palavra do Senhor diz, irmãos, que a esperança que se adia adoece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Eu não sei o que você tem passado ultimamente, eu não sei o que foi que causou essa ferida no seu coração, mas deixa eu te dizer, quando o desejo do seu coração for cumprido, aquilo trará vida novamente para você. Amém? Você tem que acreditar que Deus é fiel em todas as suas promessas. Eu já passei por todo tipo de situação, muitas promessas Deus fez na minha vida, mas todas elas passaram pela prova do tempo. Irmãos, como é difícil esperar, não é verdade? Como é difícil fazer a vontade do Pai. Eu vejo o exemplo de Jesus, o quanto ele sofreu aqui na terra, quantas vezes ele foi tentado a percorrer por um caminho mais fácil. Ele sabia que a vontade do Pai para ele era morrer uma morte dolorida, uma morte terrível naquela cruz. E então, quando Jesus estava sendo tentado no deserto, a Bíblia diz que Satanás levou Jesus a um monte muito alto, e naquele lugar ele ofereceu a Jesus todos os reinos, todas as suas glórias, e ele disse: se você somente me adorar, tudo isso será seu. Ou seja, irmãos, o diabo queria oferecer a Jesus um reino sem o sofrimento da cruz. Ele queria que Jesus pegasse um atalho, e é assim que ele faz nas nossas vidas. Precisamos tomar muito cuidado, porque grandes são as tentações no meio do caminho. E aí, irmãos, Jesus repreendeu Satanás, dizendo que só a Deus ele iria adorar. Ele jamais se prostraria diante de Satanás. E então o diabo se retirou, e a Bíblia diz que ele aguardou uma próxima oportunidade. E qual foi a próxima oportunidade? Foi quando Jesus já estava chegando ao fim da sua vida, ao fim do seu ministério. E então ele comentou com os discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, porque lá ele sofreria nas mãos de homens maus, ele seria castigado, cuspido, colocariam sobre ele uma coroa de espinhos, e então ele seria finalmente morto na cruz. Naquele momento, o discípulo Pedro chamou Jesus no canto e falou baixinho para ele: Senhor, de modo algum eu deixarei que o Senhor vá para a cruz. Eu não aceito isso. Você não vai para a cruz. E naquele momento, irmãos, Jesus teve o discernimento espiritual que é tão importante em nossas vidas. E ele então disse para Pedro: arreda Satanás. Você não conhece das coisas de Deus, você só conhece das coisas dos homens. Ou seja, Jesus estava repreendendo o diabo, que estava naquele momento influenciando a mente de Pedro. E eu acredito que Pedro foi influenciado pelo diabo porque Pedro amava Jesus, e Pedro não queria que Jesus sofresse. E então Satanás se aproveitou daquela fraqueza, daquela brecha que Pedro deixou para ele. Ou então pode ser que Pedro, assim como todos os judeus naquela época, eles estavam esperando um Messias, um escolhido de Deus que seria vitorioso, que ajudaria o povo judeu a se libertar dos seus inimigos, principalmente dos romanos que dominavam sobre eles naquela época. E assim como todos os judeus estavam esperando um Messias vitorioso, Pedro também pensava assim. Pedro tinha uma visão limitada sobre Cristo. Provavelmente ele achava que Jesus, por ser o Messias, o Filho de Deus, ele não deveria sofrer, pelo contrário, ele seria vitorioso aqui na terra. Mas acontece, irmãos, que Jesus não veio para implementar um reino terreno, não. Ele veio para nos apresentar o reino celestial. Ele veio para colocar dentro de nós o reino de Deus, até o dia em que estaríamos com Cristo para sempre, reinando com Ele por toda a eternidade. Mas você percebe então, irmãos, que o diabo aproveitou a próxima oportunidade? Ele usou a boca de Pedro para tentar fazer Jesus escolher um caminho mais fácil e não ir para a cruz. E então, irmãos, o diabo novamente não conseguiu impedir que Jesus cumprisse a vontade do Pai. Mas então vem o terceiro desafio. Quando Jesus estava no Getsêmani, ele sofreu amargamente. E a Bíblia diz que ele sentia uma dor como se ele estivesse morrendo. Era uma angústia profunda na alma. E ele começou a suar gotas de sangue. Irmãos, aquilo foi terrível. E mesmo assim, ele decidiu fazer a vontade do Pai. Ele chegou a dizer 3 vezes: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice.
Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Irmãos, naquele momento, Jesus pisou na cabeça do diabo mais uma vez. E então, ele foi finalmente para a cruz. E lá na cruz, enquanto ele estava sofrendo absurdamente, o diabo começou a usar a boca das pessoas. E as pessoas diziam: se você é o Filho de Deus, desça dessa cruz. Se você é o Messias, se você é o enviado do Senhor, então você tem poder para descer dessa cruz. Irmãos, eu imagino a tentação que Cristo enfrentou naquele momento. Afinal de contas, ele tinha poder para descer daquela cruz. Ele é Deus, irmãos, mas ele decidiu ir até o fim. Ele não aceitou o caminho mais fácil. E por que eu estou trazendo essa mensagem hoje? Porque eu sei que muitos de vocês, homens e mulheres, estão procurando os atalhos, estão procurando o caminho mais fácil. Tomem cuidado, irmãos, tenham discernimento espiritual, porque o diabo, ele quer oferecer aquele caminho que te dá um prazer momentâneo, mas que vai te conduzir para as trevas, que vai te conduzir para a morte espiritual. Tome muito cuidado. É por isso que Jesus disse: vigiai e orai, para que não caiais em tentação. Irmãos, grandes são as tentações, mas Deus já proveu o livramento. Deus já sabe como te dar a vitória, mas agora você precisa decidir esperar no Senhor e fazer a sua vontade. Amém? Irmãos, eu já contei muito aqui das minhas histórias, meus testemunhos, tudo para te fortalecer. Mas eu me lembro de um episódio em que eu estava solteiro, eu estava na fase mais difícil, porque eu ainda tinha 18 anos e eu tinha acabado de me converter. E muitas vezes eu pensava: será que eu vou conseguir resistir às tentações? Será que eu vou conseguir esperar pela minha esposa? Irmãos, eu era virgem, eu estava decidido naquele momento a me guardar sexualmente para minha esposa. Para quando eu conhecesse ela, eu queria dar o meu melhor. Aquele tempo de espera seria o tempo da provação, mas eu sei que Deus me daria vitória. Irmãos, eu me casei com 29 anos e para a glória do Senhor eu consegui resistir. Eu sei que tem pessoas aqui que não conseguiram esperar no Senhor. Eu não estou aqui para apontar o dedo, não estou aqui para dizer que eu sou melhor que você, mas eu estou aqui para dizer que se você se arrependeu, se você já se posicionou e decidiu viver em santidade e proteger o seu corpo do pecado da carne, afinal o seu corpo é templo do Espírito Santo, eu tenho certeza que Deus já te perdoou, Deus promete te abençoar e te recompensar, mas para isso você tem que tomar essa decisão. A partir de hoje eu quero andar nos caminhos do Senhor. Eu não vou mais seguir as ideias deste mundo, eu vou apenas fazer a vontade do Pai. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 12 que não devemos nos amoldar a este mundo, mas devemos transformá-lo através da renovação da nossa mente. E quando nós decidimos obedecer ao Senhor, a Bíblia diz que então nós experimentaremos a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Irmãos, fazer a vontade do Senhor é difícil, é muito difícil, mas vale muito a pena. Por isso eu te convido hoje a renunciar tudo aquilo que pode estar te afastando do Senhor, tudo aquilo que te prejudica na caminhada. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que devemos nos desvincular de todo o pecado que nos assedia e também dos embaraços da vida. Irmãos, tem coisas que não são pecado, mas são embaraço. Seja um relacionamento, uma amizade, seja aquele contato que você tem no seu celular, tudo isso pode ser um embaraço para que você não cumpra a vontade do Senhor, entendeu? Então eu sei que o Espírito Santo falou com você aqui hoje e eu peço que você escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo neste vídeo, Deus falou comigo agora, amém? Isso vai encorajar outras pessoas a querer ouvir esta palavra abençoada. E eu poderia ficar horas e horas aqui te contando das bênçãos que Deus tem derramado na minha vida. Não porque eu sou melhor, mas porque Jesus é bom, Jesus é fiel e todas as suas promessas, elas se cumpriram no passado, elas têm se cumprido e elas continuarão a se cumprir. E eu desejo que a sua vida seja um testemunho poderoso de milagres, que você não conheça a Deus só de ouvir falar, mas que você tenha testemunhos, experiências. E eu costumo dizer, irmãos, que o maior milagre não é aquele que acontece com as outras pessoas, por maiores que sejam. O maior milagre é aquele que acontece com você. Você que antes tinha um coração duro, um coração muito racional, não acreditava nas coisas de Deus e de repente
você chega à conclusão: eu vivi um milagre, não tem explicação, não foi nada da mão do homem, veio das mãos de Deus. Amém? Se você crê nesse milagre, esse é o momento em que você vai se entregar ao Senhor. Você vai pedir para Jesus entrar na sua vida, para Ele te perdoar e para Ele te capacitar a fazer a vontade do Pai. Glória a Deus. E a Bíblia diz que aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Aleluia. E não se esqueça, irmãos, depois que nós terminarmos a oração, eu peço que você compartilhe. Vai ser muito importante você clicar no botão compartilhar aqui embaixo do vídeo e enviar para o maior número de pessoas. Deus vai usar você para salvar, para tocar em muitas vidas. Amém? Esse é o propósito de Deus, que você seja usado pelo Senhor para falar de algo, para transmitir algo que você acredita e que primeiramente tocou o seu coração. Glória a Deus. Então agora feche os teus olhos, eu quero orar por você e juntos nessa grande corrente de fé, nós vamos agradecer ao Senhor e pedir que Ele faça um milagre na nossa vida. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua santa presença neste momento. Oh, meu Pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado, meu Deus, pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso trabalho. Obrigado, Pai, pelo sustento do Senhor, seja financeiramente, seja emocionalmente, em todas as áreas, o Senhor tem nos sustentado. Pai, eu te agradeço também pelos livramentos que nós vemos e até mesmo aqueles que nem ficamos sabendo. O Senhor tem nos livrado a cada dia. Livrado, meu Pai, de acidentes, livrado também de tentações. Quantas vezes, meu Pai, o inimigo tentou fazer com que a gente caísse, mas o Senhor nos sustentou de pé. O Senhor é bom, Pai, o Senhor é misericordioso, o Senhor é fiel. E por isso, meu Pai, eu te agradeço pela vida deste irmão e desta irmã. O Senhor tem sido fiel na vida deles. Eles estão aqui orando comigo dia após dia. E eu te peço, meu Pai, que essa obra continue, que este canal seja para a Tua glória, para a Tua honra. Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes somos impacientes. Muitas vezes, meu Pai, a gente fica inquieto, a gente começa a agir pela carne e damos lugar ao diabo. Perdoa-nos, ó Pai, não queremos mais praticar as obras da carne, não queremos cair nas tentações da carne. Queremos ser fiéis, queremos ser santos, Pai. Não somos perfeitos, mas queremos andar na Tua presença. E por isso, Senhor, eu te peço, capacita-nos, ó Deus. A Tua palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ó Senhor, fortaleça a nossa fé, para que a gente nunca mais duvide do Teu poder, do Teu amor, da Tua fidelidade. Pai, muitas vezes o inimigo sopra na mente desses irmãos, dizendo que o Senhor já os abandonou, que o Senhor não os ama, que o Senhor não está com eles. É mentira de Satanás. Senhor, neste momento eu repreendo toda a voz do inimigo na mente, no coração dos meus irmãos. Senhor, meu Pai, blinda a nossa vida. Nós usamos neste momento o escudo da fé e te pedimos, meu Pai, abençoa a nossa vida, abençoa o nosso lar, a nossa família. Pai, neste momento eu estendo as minhas mãos e eu peço, Senhor, que a graça, o Teu poder e a Tua unção quebre todo jugo, todo mal na vida dessa pessoa e desta família e desta casa. Senhor, que a partir de hoje o Senhor nos livre das aflições, que o Senhor nos capacite a fazermos a Tua vontade até o fim e que a gente não desista no meio do caminho, que a gente não desista dos nossos sonhos nem das Tuas promessas, mas que em vez disso a gente comece a declarar vitórias. Oh, meu Pai, coloque em nossos lábios, Pai, hinos de louvor, palavras de vitória, porque é isso que o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor Jesus mesmo disse que veio a este mundo para nos dar uma vida e uma vida em abundância. Por isso, Jesus, nós tomamos posse de todas as suas promessas. E neste momento, a cura do Senhor, a cura física, emocional e a salvação do Senhor entra na nossa vida e no nosso coração, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, me responda uma coisa. Como está a sua vida emocional, espiritual e financeira?
Eu sei que quando nós olhamos ao nosso redor, nós só encontramos pessoas frustradas nos relacionamentos, endividadas e que não conseguem ter uma vida constante com Deus. Mas você não precisa passar por isso. Você pode ter uma vida totalmente diferente da maioria das pessoas. Mas para isso você precisa tomar algumas atitudes que eu quero te ensinar. Talvez você não saiba, mas eu criei um curso chamado Transformação, com 21 videoaulas, onde eu ajudo os meus alunos a mudarem as suas vidas de uma forma muito simples e fácil. E todo dia eu tenho recebido diversos testemunhos do que Deus está fazendo na vida deles através dessas aulas. O grande problema é que as vagas para entrar no curso estão fechadas, mas como o meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas e eu sei o quanto esse curso vai te ajudar, eu decidi abrir uma vaga exclusiva para que você entre ainda hoje, tá bom? Eu fiz uma condição muito especial, pois eu quero muito que você seja o meu aluno. Então faz o seguinte, é só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo e eu te espero lá, tá certo? Que Deus te abençoe, um grande abraço.